Olá, tudo bom? Vou te dar mais uma carona hoje. A gente ficou um tempo sem gravar os vídeos e foi justamente por causa desse mês de dezembro, né? Mês que eu até mesmo tive algumas alterações de trabalho. Mas para a glória de Deus, para a nossa satisfação em Cristo também, nós vamos dar prosseguimento a esse trabalho. Espero que isso possa ser edificante para a sua vida, que eu tenha gasolina sempre, pneu suficiente para levar nessa jornada dentro da palavra de Deus e que você possa ser abençoado. Então eu quero iniciar esse ano com uma palavra a respeito de arrependimento. Arrependimento hoje, as pessoas banalizam muito o arrependimento e muitas vezes nós caímos nesse erro também de banalizarmos algo que é, vamos dizer assim, é como se fosse a mola propulsora da vida cristã. A pessoa que não compreende arrependimento, que não vive uma vida de arrependimento em Deus, que quando observa seus erros, não se arrepende, essa pessoa não é cristã. Então o cristianismo está sempre ligado ao arrependimento. Arrependimento sincero, um arrependimento verdadeiro, né? Não o simples remorso, né? De você sofrer simplesmente pelas consequências, mas o ato que você cometeu, que trouxe essas consequências que você está sofrendo, não se tornou algo na sua vida na qual você tem nojo, na qual você sofre, na qual você olha para aquele ato propriamente e diz: aquilo ali foi mal. O problema não é a consequência simplesmente, o problema foi o ato em si. Então o arrependimento está muito mais ligado ao ato que você cometeu, e não às consequências que você está sofrendo ou que outros venham a sofrer. Entenda bem. Não estou dizendo que as consequências não têm problema. Não estou dizendo que as consequências dos seus atos não são problemáticas. Estou dizendo que é o seguinte: pior que as consequências foi o ato cometido, né? Então eu queria refletir por esses breves minutinhos em algumas passagens das Escrituras para que eu possa formar, né, estruturar o argumento e o posicionamento que nós queremos trazer para seu crescimento em relação ao arrependimento. Queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tiver como aqui, em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 31. Ezequiel 18, 31 diz assim: libertai-vos de todos os crimes perpetrados contra mim. Formai-vos um coração novo e um espírito novo. Por que haveis de morrer, casa de Israel? Essa foi uma palavra do profeta Ezequiel. Deus trouxe à nação de Israel esse chamado em um momento de completa desordem da nação. O que chama a atenção no texto é que Deus diz assim: forme em vós um novo coração. Faça-se um novo coração. O coração de vocês está podre. Faça um novo coração em você. Como é possível um homem fazer dentro de si um coração novo? Será que Deus está cobrando algo? Será que o arrependimento está ligado completamente ao querer do homem simplesmente? Será que é possível ao homem fazer dentro de si um novo coração, mudar sua natureza, mudar seus desejos, olhar para sua condição e dizer: não, eu tenho que ter um novo coração, eu tenho que mudar? Simplesmente. Quando Jesus Cristo está conversando com Nicodemos, ele diz assim: importa você nascer de novo. Era uma obra ali sobrenatural. Mas no texto que nós acabamos de ler, às vezes nos dá a impressão que Deus está falando assim: faça em vós um coração e um espírito novo. Isso é impossível ao homem. A verdade é que Deus, irmãos, Ele cobra de nós aquilo que Ele já prometeu que ia dar. Você vê que é interessante que em Ezequiel 18:31 ele diz: faça-se um novo coração. Mas em Ezequiel 11:19, olha o que ele fala. Um pouquinho antes, alguns capítulos antes. Ezequiel 11, versículo 19. Ele diz assim: eu lhes darei um só coração, e incutirei um espírito novo. Extrairei do seu corpo o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne, de modo que andem segundo minhas leis, observem e pratiquem meus preceitos. Assim serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Finaliza aqui no versículo 20. Ou seja, Deus ele cobra no capítulo 18, versículo 31, aquilo que ele já prometeu que ia dar no capítulo 11, versículo 19. Eu ouvi numa das pregações de um pastor reformado, que eu gosto muito de ouvi-lo, e ele fez uma alusão que eu gostei muito, que
trouxe uma boa explicação sobre isso. Deus, ele te cobra aquilo que ele já disse que vai te dar. É como se ele dissesse para o filho dele, assim, um homem disse para um filho: aprenda a dirigir e eu vou te dar um carro. Aprenda a dirigir. Se você aprender a dirigir, eu vou te dar um carro. Ou seja, essa pessoa vai ter que lutar para aprender. Mas aí o pai no dia seguinte fala assim: vem cá que eu vou te ensinar a dirigir. Vem cá, filho, eu vou te ensinar a dirigir. Senta aqui, vou te mostrando algumas coisas, vou te ajudar. E esse pai ensina o filho a dirigir e aí o filho ganha o carro. Ou seja, mas o pai mandou: aprenda a dirigir e eu vou te dar o carro. Mas eu vou te ensinar a dirigir. É mais ou menos assim. Ele até mesmo falou que é um pouco fraco, eu gostei da comparação. Mas é exatamente isso. Deus, ele disse para o seu povo: faça um novo coração, ele disse. Faça-se um novo coração e um espírito novo. Mas ele já disse no 11:19, eu vou te dar um novo coração e um espírito novo. Eu vou te dar isso. Né? Então, para nós entendermos algo mais forte em relação ao arrependimento e que isso possa ser bênção na sua vida, o arrependimento, ele inicia-se, querido, não simplesmente no nosso tempo terreno, no nosso tempo, na nossa vida, no tempo onde nós vivemos. O arrependimento de cada parte da igreja, de cada membro do corpo de Cristo, ele iniciou-se na eternidade. Ele não começou aqui na terra. Ele não começou a partir de um dado momento na sua vida. Aquilo que moveu o acontecimento do seu arrependimento teve princípio na eleição soberana de Deus. Em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3 e 4, Efésios, capítulo 1, versículo 3 e 4, diz assim, palavra de Deus. Efésios 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos deu, que dos céus nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo. Versículo 4. Assim, antes da constituição do mundo, nos escolheu em Cristo, para sermos em amor, santos e imaculados a seus olhos. Ou seja, o versículo 5 até complementa, predestinando-nos à adoção de filhos por Jesus Cristo. Nós somos predestinados desde a eternidade. Ele nos elegeu na eternidade para sermos santos e irrepreensíveis. Ele está falando da igreja. Está falando da comunhão dos santos, do corpo de Cristo. Foram eleitos desde a eternidade em Cristo Jesus. Ou seja, ou então lá no conselho da Santíssima Trindade, lá, quando estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo juntos, só eles existiam. Só eles haviam. Em sua decisão soberana, em sua escolha, eles predestinaram a igreja para ser santa e irrepreensível. Mas nós sabemos que todos nós que fazemos parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, nascemos caídos em Adão. Nascemos pecadores. Mas ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes até de cogitar a minha existência, esse mundo, cogitar que Diego pisaria sobre o chão. Já havia lá no conselho de Deus e seu Filho, e o Espírito Santo, a determinação. Vão nascer, a igreja vai nascer, as pessoas vão nascer nessa terra, e eles já estão predestinados a serem santos e irrepreensíveis, ou seja, já estão com o futuro deles garantido. Em seguida, o que aconteceu? É o que diz na palavra de Deus em João, no capítulo 16, versículo 8. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Ao longo da sua vida, isso aqui em algum momento aconteceu. E se não aconteceu ainda, aguarde o finalzinho da mensagem que eu tenho uma palavra para você. João capítulo 16, versículo 8, diz assim: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo. Jesus Cristo está falando do Espírito, que ele enviaria, era o Consolador, no grego, Paráclito, aquele que está do lado, aquele que está presente na sua vida, aquele que está dentro de você, aquele que está junto, constantemente. Cristo ascendeu ao céu, mas o Espírito Santo veio para a vida da igreja, para dar vida à igreja. E é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, na eternidade fomos eleitos em Cristo. No tempo presente, nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos convence. Como alguém poderá se arrepender se não for convencido do pecado? Como é possível para alguém
se arrepender, sem antes seja esclarecido em sua mente, no seu coração, seja cheio da compreensão real do que é o pecado. Como é possível? Não existe arrependimento sem compreensão do seu próprio pecado. Porque quem pode se arrepender de algo que nem faz ideia que é errado, que fez de errado? Ninguém se arrepende disso. Vamos supor que tomar sorvete era um pecado. Mas ninguém nunca te explicou isso nunca foi exposto. Era um pecado terrível. Você continuaria tomando sorvete, é a coisa mais normal do mundo, eu tomo sorvete. Sorvete não é pecado. Só um exemplo. Então, o homem se arrepende a partir do momento que ele é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Esse ensino corrobora com Romanos, capítulo 2, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: ou será que desprezas as riquezas da sua bondade, tolerância e longanimidade, desconhecendo que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento? Ou seja, eu fui eleito em Cristo. No tempo presente, eu sou convencido do meu pecado e naquele momento o Espírito Santo me conduz ao arrependimento. Ele me leva a arrepender. E o arrependimento implica em mudança de vida. O arrependimento implica em novo nascimento. O arrependimento implica em ser uma nova criatura, onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O que eu quero dizer com tudo isso? Se você não vê na sua vida que você tem compreendido o seu pecado de tal modo a ponto de você se sentir como que empurrado por essa compreensão do seu pecado, das suas falhas, dos seus erros, da sua malignidade, compelido ao arrependimento, eu quero te dizer uma coisa. Se você nesse momento se preocupa com isso, clame a Deus. Clame a Deus. Jesus Cristo, o profeta João Batista, iniciaram seu ministério e a mensagem que eles pregavam era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Nós entendemos que ele nos cobra aquilo que ele já disse que nos daria. Nós compreendemos que Deus ele cobra dos seus aquilo que ele já prometeu dar. Ou seja, Deus cobra de você um novo coração. Mas entenda, Ele vai te dar um novo coração. Então clame a Ele. Você nesse momento talvez se pergunta: eu não sei se eu sou convencido do meu pecado. Eu não sei se eu vou me arrepender. Meu Deus, e agora? Já que não é eu que me arrependo, o que eu faço? Ai meu Deus, eu vou perecer. Se você já está compreendendo aí o seu pecado, se está brotando dentro de você um pensamento, uma preocupação em relação a isso, entenda, é o Espírito Santo já te mexendo com você, trabalhando em você. Arrependa-se e creia, e tenha vida. Arrependa-se, abandone a antiga vida. Haja, proceda como nova criatura. Seja uma nova criatura. Faça-se um novo coração dentro de você. Arrependa-se dos seus pecados. O verdadeiro arrependimento, ele só brota no coração, no corpo daquela pessoa, a qual a mente dela foi, mediante o Espírito, convencida de toda a pecaminosidade residente em cada célula do seu corpo. Ou seja, eu recebi total compreensão. Eu entendi, eu sou pecador, eu sou destituído da glória de Deus. A partir daí vem o arrependimento, eu me arrependo. Dia após dia, compreendendo que eu preciso da glória de Deus. Que habite em você, nesse dia, a glória de Deus. Que entre em você o Espírito Santo e que Ele venha trazer em você vida nesse coração que pode estar morto nesse momento enquanto você me ouve. Quero te dizer, os braços do Senhor estão abertos. A Bíblia diz que um coração quebrantado, um espírito contrito, um coração quebrantado, Ele não desprezará, Ele não rejeitará. Então corra para Deus, se prostre aos pés da cruz, confesse os seus pecados, já que Ele tem te convencido dos seus pecados. Abandone os seus pecados, arrependa-se, faça-se em ti um novo coração. Deus te abençoe, Deus te leve em paz, que esse dia possa ser uma bênção para você, que assim que você descer do carro, você possa caminhar em arrependimento, compreendendo aquilo que Ele já tem dito a você sobre os seus pecados. Que Deus te abençoe, Deus te dê muita graça, Deus te abençoe muito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.